Então, boa tarde para todo mundo. Na última aula de conteúdo, boa tarde. Na última aula de conteúdo foi a primeira parte de conjuntos enumeráveis, né? Primeiro eu falei de conjuntos infinitos, a definição, que é dito infinito se não houver, aliás, se não for finito, né? Você pode entender dessa forma. É um resultado que foi provado, pois se um conjunto é infinito, então existe uma função injetiva dos naturais nele. Com essa ideia aqui dá para provar, dá para fazer alguns exercícios. Aí depois eu falei de conjuntos enumeráveis. E é um conjunto enumerável se ele for finito, ou então se existir uma objeção dos naturais nesse conjunto, né? Aí desses exemplos aqui simples, eles estão no livro, tá? Não tem nada. Ok. Aí aqui esse exercício, né? Que é um exercício mais simples que eu fiz. Isso é uma função. Eu fiz só o item A e tem o item B que eu deixei para vocês tentarem também, tá? Aí eu provei esse teorema aqui é um pouco trabalhoso, né? Que se um conjunto é um subconjunto dos naturais, então ele é numerável. Deu um pouco de trabalho. E um corolário, um corolário é uma consequência do teorema, né? Se uma função ela é injetiva e o contradomínio é numerável, né? Que não tá. Se o contradomínio for enumerável, então o domínio é enumerável, desde que a função seja injetiva. Aí esse corolário aqui serve mais como ferramenta para resolver alguns exercícios, né? Por exemplo, se eu quero provar que um certo conjunto é enumerável, se eu construir uma função injetiva de um conjunto enumerável, aliás, nele, num conjunto enumerável, eu estou provando que esse conjunto inicial é enumerável, por esse resultado. E aí, esse resultado aqui, serviu para provar que o n cartesiano n é enumerável, porque eu construí, no caso, o livro, né? O Elon construiu uma função injetiva de n cartesiano n nos naturais. E aí, como os naturais é enumerável, e aí pelo corolário anterior, implica na enumerabilidade do n cartesiano n. E aqui tem outras. Aí eu deixei aqui para vocês provarem que era objetiva, mas isso aqui é simples. Eu vou começar com outro resultado irmão desse aqui, né? Eles são parecidos com aquele também de finitude. Se a função injetiva é finito, ou se é sobrejetiva, é finito também. Vou começar com outro corolário aqui. Que é se f de x é sobrejetiva e o y for finito, perdão, e o x for enumerável, estou trocando tudo aqui, então y é enumerável. Nossa. Se enumerável, então y é. Aí a ideia da demonstração é a mesma ideia que eu já usei algumas vezes, que é construir uma função injetiva contrária, né? É a mesma que eu já usei aqui. Basicamente, toda aula usa essa ideia. Porque eu vou construir, né? Construiremos uma função injetiva g
ao contrário, né? Porque a f vai de x em y e a gente vai construir de y em x. E eu vou fazer dos zeros, enfim, porque eu não vou só para vocês treinarem, né? E aí, por exemplo, como é que eu construo essa função g? Esse raciocínio eu já fiz várias vezes, mas não tem nada. Então, dado um y, ou um y aqui, aí eu vou construir um g de y da seguinte forma, né? Dado y em y, como a f é sobrejetiva, né? Eu vou desenhar aqui a f. Então, dado um y aqui, vai existir um x aqui, tal que a f de x vai ser esse y, porque ela é sobrejetiva. E aí você define o g de x como esse x, né? Então, dado y pertencente a y, existe um x no domínio, tal que f de x é x. F de x é y. E aí eu vou definir a g de y como sendo x. Daí para cada y, defina g de y como sendo x. E essa função injetiva que eu já fiz ela algumas vezes, tá? Aí essa prova da injetividade eu não vou fazer. Porque é aquela mesma que satisfaz g de f de y sendo o f do g de y sendo y, né? Tal função g é injetiva. Isso aqui eu não vou fazer porque eu já fiz nas outras aulas. E aí, como a g é injetiva, a gente vai usar o outro corolário, que está na outra aula que eu acabei de comentar no comecinho, mas eu vou escrever aqui, né? O corolário anterior, ele diz o seguinte, né? Se f de x em y é injetiva e y é numerável, então x vai ser. Porque o último resultado que eu provei na aula passada. Mas eu vou deixar aqui para vocês lembrarem. E aí a ideia é, se eu tenho uma função injetiva e o contradomínio é numerável, então o domínio é numerável. E aqui eu acabei de provar, aliás, tal função g, eu vou só colocar aqui g de y em x, assim. E aí essa função é injetiva, por hipótese, o contradomínio, que agora é o x, é numerável. E aí, por esse colorário aqui, esse fato em vermelho, o y vai ser enumerável. Então, pelo corolário anterior, né? Pelo fato... Não tem essa vírgula aqui, né? Pelo fato acima, y é numerável. Certo? Eu acho que todo mundo entendeu, né? E aí, esses dois resultados, tanto esse de vermelho aqui, né? Se f é injetiva e o contradomínio enumerável implica na enumerabilidade do x, e esse também, f ser sobrejetiva, domínio enumerável, implica na enumerabilidade do contradomínio, geralmente são usados para provar que outros conjuntos são enumeráveis. E isso eu vou fazer dois exemplos daqui a pouco para vocês verem. Desses dois exemplos são dois exercícios. Ó, aqui, um outro resultado, que o produto cartesiano de conjuntos enumeráveis é enumerável.
E aí eu vou usar também o resultado que eu fiz na aula passada. Então, se x e y são enumeráveis, enumeráveis, tá? Aí o que eu vou usar na aula passada é que n cartesiano n, fato que eu vou usar é que n cartesiano n é enumerável. É. Tá? Aí a demonstração é basicamente construir uma função sobrejetiva. Deixa eu ver se é sobrejetiva, só para não me enganar aqui. Você constrói uma sobrejetiva. Primeira coisa, né? Como esses dois conjuntos são enumeráveis, como x e y são enumeráveis, o que que ocorre? Pela definição, existem bijeções, né? Existem bijeções. Aí eu vou colocar um f dos naturais em x. Eu não sei se eu uso o contrário aqui. Enfim, eu vou colocar assim. Isso aqui é a definição de ser enumerável. É claro que se os dois forem finitos, ou se os dois forem finitos, o produto cartesiano vai ser finito e enumerável, né? E aí teria que ver, talvez um sendo finito, outro sendo finito. Mas vamos supor que os dois são infinitos. Talvez seja o caso mais... mas eu acho que talvez um sendo finito vai se restringir ao que eu estou fazendo aqui, mas aqui eu estou já considerando que os dois são infinitos, né? Existe uma objetos naturais em x, é porque tem que ser infinito. Então, existem objeções φ e psi, e aí a ideia é construir uma função sobrejetiva g de x cartesiano. Isso aqui sobrejetivo. Deixa eu ver se é esse o corolário mesmo. Porque o corolário aqui, se é sobrejetivo e o domínio é numerável, então... Ah, não, é o contrário. É dos naturais. Vamos ver se... Se eu construir uma função g de n cartesiano n de x cartesiano x que seja sobrejetiva, pelo corolário acima, esse conjunto aqui será enumerável, porque esse aqui é, né? Corolário só enfatizando aqui. Se eu tenho uma função sobrejetiva e o domínio é enumerável, então o contradomínio será enumerável. Então, se eu conseguir fazer isso, basta usar o corolário e eu garanto, tá? Aí, como é que o Elon definiu, né? De fato, você vai definir G de Mn como sendo φ de M, né? E psi de N. Desse jeito. Essa função é sobrejetiva. Porque, pois, né? Por exemplo, se eu pegar um ponto xy tiver aqui, né? Como o x está lá, é isso que eu estou escrevendo, é óbvio, mas não sei se está sendo óbvio, mas eu vou deixar o mais claro possível para vocês, né? Então, aqui, como é que eu provo que é sobrejetiva? Pegando um ponto aqui, mostrando que existe um ponto lá no domínio, tal que o g dele vai ser aqui, é sobrejetivo. Existem Mn tais que
Π de M é X e Psi de N é Y. Por que existem isso aqui? Porque a G e a Psi também são sobrejetivas. Então, por exemplo, quando eu pego um ponto x e y no x cartesiano y, esse x está aqui. Como esse x está aqui, aí eu uso o fato dessa aqui ser sobrejetiva, que ela é objetiva, então ela é sobre, para garantir que tem um natural, tal que o φ desse natural vai ser x, e o fato do y estar em y, esse y pequenininho, a mesma ideia, eu uso a sobrejetividade da psi para garantir que existe um natural, tal que, e aí acabou, né? Daí o G desses dois pontos são aquele que eu quero, né? Ok? Então, se a G é sobrejetiva, acabou, né? Pelo corolário anterior, x cartesiano y é enumerável. Aqui, né, nesses dois corolários, tem uma vantagem, porque às vezes você consegue, aqui, né? Às vezes eu consigo definir uma função sobrejetiva, e aí eu consigo provar que aquele conjunto que eu quero é enumerável, mas não necessariamente ela é bijetiva, né? Porque pela definição, um conjunto é enumerável se existe uma bijeção dos naturais em X. Mas nem sempre construir uma bijeção é fácil. É mais fácil se for só sobrejetivo ou injetivo, né? Ok? Entenderam? Ok, então cartesiano de enumeráveis é enumerável. Agora, eu vou provar o último resultado aqui dessa parte de enumerabilidade. Eu estou seguindo esse cinza, porque ele é menor, acho que vocês vão ter menos dificuldade aqui, tá? Mas é basicamente o que tem no outro, só que a ordem é um pouco diferente. Nesse cinza, agora, o último resultado, que é a reunião enumerável de conjuntos enumerável é enumerável. Mas eu vou pegar o enunciado do outro livro, que eu acho que para vocês vai ser mais fácil de memorizar. Pelo menos sempre me vem à cabeça esse enunciado desse grandão aqui do que do outro. Que é uma coisa mais. Mas é a mesma coisa, tá? Esses são todos corolários daquele resultado. Se um conjunto é subconjunto dos naturais, ele é numerável. Então sejam x1, x2, xn e aqui infinito, conjuntos enumeráveis. Então, a reunião ou a união, né? X eu coloco assim, é enumerável. Enu Então, a união enumerável. O que significa ser uma união enumerável? Quando o conjunto que eu estou contando, ele é enumerável. Assim, só uma coisa, deixa eu... Lá no capítulo 1, eu falei que isso aqui, né? Você poderia também olhar assim.
Quando esse conjunto aqui é enumerável, aí a união é enumerável. E aí eu estou fazendo a união enumerável, porque o conjunto dos índices está no conjunto enumerável de conjuntos enumeráveis. É o enunciado do pequeno, né? É a união enumerável de conjuntos enumeráveis é enumerável. E aí o resultado total continua sendo enumerável. Por exemplo, não necessariamente precisa ser os naturais, mas se fosse um conjunto aqui enumerável, assim, é um pouco diferente, né? Porque aqui não é os naturais, mas é uma união enumerável se esse conjunto Y aqui dos índices for enumerável, né? Não necessariamente tem que ser os naturais. Vamos lá. Aí a ideia é a mesma coisa, construir uma função sobrejetiva uma função, onde é que é mesmo? F do n cartesiano n em x. X esse é a união dos conjuntos. Sobrejetiva. Então, se eu conseguir fazer essa construção, eu estou mostrando que o x é numerável, porque o domínio é numerável de acordo com aquele corolário, né? O domínio é numerável, função sobrejetiva implica que o contradomínio é numerável. E a ideia, né, é a mesma coisa. Como cada uma delas aqui, cada um dos x é numerável, existe. Então, como cada xn é numerável, existem bijeções, por exemplo, φ1 dos naturais no x1, né? X é φ2. Isso aqui é porque cada uma delas é numerável. Então, φn. Então, como cada conjunto ela é numerável, aí para cada conjunto desse vai existir uma bijeção dos naturais em xn. E aí, como é que ele vai definir a f, né? Defina f pondo f de mn, ele colocou assim o elo. F de mn, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. É o contrário aqui, f de... Se bem que eu nem sei se essa ordem aqui vai importar. Acho que não, mas... E aí, por que essa aqui, ela é sobrejetiva, né? Então, tal f é sobrejetiva, pois se eu pegar um x no x, quem é o x, né? É a união dos elementos lá. Então, um elemento no... Eu vou escrever aqui embaixo, então vamos ter que ficar subindo aqui. Lembrando que o x é isso aqui, né? Então, se o x está no x,
significa que ele está em algum xn, tá? Existe, pois se um n zero natural, tá ok? O x ele está em algum nesse xn0. Aí, agora eu vou usar o fato do x ser numerável. E aí existe as objeções, né? Como eu escrevi aqui. Então, eu vou usar a objeção φ de n0. Logo existe. Não existe n0, tá ok? Daí, como φ de n0 é bijetiva, né? Φ de n0 é bijetivo. Existe um m0 natural, tal que essa φ de n0 de m0 é o meu x ali, tá? Logo, o f de m0 n0 é x. Então, o que eu provei? Peguei um elemento no x, mostrei que existem dois naturais, m0 e n0, lá no n cartesiano n, tal que o f daquele elemento dá o x, então ela é sobrejetiva. Portanto, f é sobrejetiva. E ela é sobrejetiva, implica que o x é numerável. Ok? É a mesma ideia. Esse resultado aqui é útil porque, às vezes, você prova um conjunto enumerável escrevendo ele como a união de conjuntos enumeráveis. E aí, prova que ele está o conjunto enumerável. Alguma questão? Tentando entender, acho que é só eu ler com mais atenção. A questão de estudar o livro é porque, assim, tem um negócio nessa disciplina, ou nessas mais avançadas, que é o seguinte. Uma coisa é a percepção que vocês têm durante a aula, quando eu estou fazendo qualquer coisa, ou provando algum teorema ou exercício. Outra coisa é a percepção que vocês têm lendo o livro. É totalmente diferente. Quando vocês... Porque parece que é mais acessível quando eu estou falando, mas quando vocês vão ler o livro e tentar fazer exercício, a percepção não é a mesma. Então, né? Assim, então, é necessário que vocês leiam o livro como se estivessem lendo, assim, tentando questionar, tentando entender cada afirmação que o livro faz. Às vezes ele fala assim, é óbvio que essa função é sobrejetiva. Mas será que é óbvio mesmo? Você pode até dizer, acreditar nele. Eu acredito que é óbvio, mas será que eu sei que é óbvio? Então, isso vocês têm que ter certeza. Bom, o bom é que vocês podem rever as aulas, né? Tá gravado. Caso vocês tenham dúvida, porque às vezes eu sempre tento colocar mais detalhes do que está no livro. Ó, eu vou fazer dois exercícios aqui. Isso aqui olhando a solução lá atrás, tá? Eu queria dois exercícios que justamente vão fazer o que eu... Um exercício eu vou colocar eu vou mudar um pouco o que está no livro, vou colocar num jeito mais fácil. Só para dar um exemplo. É o último exercício desse pequeno aqui, tá vendo? Exercício 4.6 é o último.
Só que eu vou mudar um pouquinho, vou deixar um pouco mais fácil. Então, sejam... Não sei, não. Seja f de x nos naturais. No livro é um y, mas eu vou colocar os naturais só para vocês entenderem um pouco mais. Vou deixar um pouco mais fácil. Tal que ela tem uma propriedade. Para cada n natural, f a menos 1 de n é enumerável. Prove que x também é enumerável. Essa palavra é Pronto. Lembrando, só uma observação aqui. F a menos 1 de n não é a imagem inversa pela função inversa. É a imagem inversa do n, né? Isso aqui, sons x pertencente a x, tais que f de x é n. Vocês não lembram da imagem inversa de um conjunto? Por exemplo, se for no livro é assim, né? Imagem inversa de y, som x no domínio, tal que o f de x pertence a y, tá? Então, aqui é nesse sentido, onde o n é onde o conjunto aqui, ele é unitário. Então, é igual, é desse jeito aqui. Ok? No caso aqui, y é como se fosse o conjunto. Então, aquele conjunto f menos 1 não tem nada a ver com a função inversa. É a imagem inversa do n, ou seja, são os elementos de x, tais que o f dele vai dar o n. E aí, eu vou deixar isso aqui, essa observação, e aí eu estou dizendo o seguinte, f é uma função que tem essa propriedade. Para cada n natural, a imagem inversa desse elemento é enumerável. E para provar que o x é enumerável. No livro, os naturais aqui é um y qualquer, mas eu vou colocar natural. Uhum. E eu acho que esse material também ajuda, esse que eu escrevo aqui, porque eu sempre tento escrever um detalhe a mais que o livro não escreve. Aí a prova, por exemplo, né, desse elemento aqui, desse exercício, é justamente provar, e aí é que vem a dificuldade, porque esse exercício aqui, quando você olha no livro a solução, né, ele não dá nem a solução, ele só dá uma dica, né? Não sei se vocês já viram no livro, atrás ele dá algumas dicas. Se você vê a dica, fica óbvio a solução. Mas se você não vê, fica uma coisa assim meio difícil. O livro está dizendo assim, a dica é prove que x ele vai ser a união isso aqui. Porque se eu provar isso, acabou. Porque cada conjunto desse aqui é enumerável por hipótese, né? Para cada n, f menos 1 é enumerável. E aí eu acabei de provar que a união enumerável de conjuntos enumeráveis é enumerável. Então, se eu provar que o x ele pode ser escrito dessa forma, estou provando que o x é enumerável pelo corolário anterior. Né? Tá vendo? O corolário anterior ele está dizendo que você tem... Aqui também, essa união infinita, ela já está inclusa o caso, por exemplo, se você pegar a união finita, né? Porque basta você pegar, por exemplo, se você tiver com 100 conjuntos, a partir do 100º você considera ele vazio, e vai ser uma união finita também. Mas aqui esse resultado já engloba a união finita. Mas, como eu estava dizendo, né? Esse aqui, eu estou unindo conjuntos enumeráveis, e a união é enumerável, então x é enumerável. É a mesma coisa. Só que se você não vê essa dica, né? Você teria que observar
que você tem que fazer isso. Né? Prove que. E depois de feito isso, fica fácil. É meio que quase intuitivo verificar que isso aqui vale, né? Mas, por exemplo, vamos tentar de alguma forma provar, mas vocês vão ver que é meio óbvia a prova, né? Mas aqui eu vou colocar novamente a definição desse n aqui, só para a gente não ter que ficar subindo. E aí, por exemplo, eu tenho que provar que o x está contido nessa união e que a união está contida em x. Provar que o x é contido na união é meio que imediato, porque se, como f é uma função, né? Sim. Por exemplo, se o x pertence a x, e aí como f é função, o f de x ele está lá nos naturais, né? Lembrando que f é uma função de x nos naturais. Então, o f de x vai ser algum n, né? É n para algum n. Não, logo eu já usei aqui, né? Então, o x está contido nesse, né? Porque ele está em algum lá, então ele está contido na união infinita. E aí, dizer que essa união infinita está em algum x é meio que óbvio também, porque se você pegar um elemento lá, né? Se eu pego aqui, o x ele vai estar em algum desses aqui, né? Para algum n. E aí o f dele é assim, o fato dele estar lá já é meio que na definição. Ele é se é um elemento tá lá, é um elemento de x. Vocês estão entendendo? Só se ele for, só não tem sentido aqui se ele for vazio, né? Mas se ele está em algum, ele não pode estar em um conjunto vazio. Eu não sei se vocês, a obviedade é nesse ponto. Se ele está em algum, o x, como ele está em algum desses conjuntos, esse conjunto não pode ser vazio porque ele está ele está no mínimo, tem um x. E aí acabou. Então, se ele é um elemento de lá, é porque ele está em x. Meio óbvio isso. Mas a dificuldade aqui que eu estou querendo enfatizar não é essa parte aqui, ó. É você perceber que você tem que provar isso aqui. Que o x, ele se pode escrever ele dessa forma. A dificuldade do exercício é essa. Não é provar isso, mas a partir do momento em que você percebe, fica fácil. Entenderam mais ou menos? Mas é importante depois vocês revisarem, tá? Então, o livro dá exatamente isso aqui. Ele diz, prove que vale isso aqui. Só que ele faz no caso que o, no lugar dos naturais ele coloca um conjunto y geral, enumerável. Mas aí tem um detalhezinho a mais. Ok? Então, esse é um exercício que sai você primeiro percebendo isso aqui, aí depois que você percebeu que tem que fazer isso, a prova desse é meio que imediata. Porque o que eu escrevi aqui basicamente é escrever o óbvio entre aspas, tá?
Aí tem um outro exercício. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. Então, vou fazer um outro, que é lá no final também, que é outro exercício que é difícil, mas é difícil naquele sentido. Tem a solução lá atrás, a solução não, a dica, né? Depois que você vê a dica, fica fácil. Mas é aquela coisa, assim, quando eu estudava, porque tem alguns que não tem dica. Eu não sei se vocês já olharam no final, mas alguns não tem. Os que não tinha, eu achava mais difícil. Por quê? Porque não tinha dica. Claro, né? Porque os que tinha dica, você olhava no final, tentava entender. Às vezes não dava para entender. Tem alguns que ele dá uma dica, mas é esquisito. Aqui é o exercício 4.4, tá? Eu vou tentar explicar ele para vocês. É a mesma ideia, a gente vai usar do mesmo jeito, usando esse resultado aqui, ó, que é uma ferramenta para provar um conjunto enumerável. Vai ser a junção de dois resultados. Então, o exercício diz o seguinte: para cada n, seja. Aí ele definiu um conjunto aqui, ó, Pn, como sendo os x contidos nos naturais, tal que cardinalidade do x é n. Por exemplo, o P1 são todos os conjuntos dos naturais que têm cardinalidade 1. Então, só para a gente entender o que é P1, P1 seria todos os. Quem são esses conjuntos? 1. Então, o P1 é um conjunto cujos elementos são conjuntos, né? E aí, basicamente seria assim, né? 3. Infinito, né? Que é um P2. São todos os conjuntos naturais que têm cardinalidade 2. Por exemplo, um 2, um 3, infinito. O 2 com todos eles infinito. Né? Por exemplo, quem seria P2? Seria 1, 2, 1, 3, infinito. Aí depois vem o 2 com 1, o 2 com 2, infinito. Ok? Acho que deu para entender, né? Basicamente quem é o PN, né? Ele é um conjunto formado por todos o PN é um conjunto formado por todos os subconjuntos naturais que tem a cardinalidade n. Então já dá para perceber que ele não é finito, né? Assim, cada um já tem. Mas para cada n é enumerável. Então, seja n, para cada n seja esse Pn. Aí a primeira parte do exercício, prove que Pn é enumerável. Cada n desse aqui é enumerável. Aí tem uma segunda parte, que é o seguinte: conclua que o conjunto PF dos subconjuntos finitos de N é enumerável. Esse é um exercício que
na minha opinião, para quem está começando, até o enunciado é difícil de entender. Que é tanta informação, não sei, mas eu pelo menos sinto dessa forma, né? Ou sentia quando eu estudava, não sei se vocês estão sentindo isso. Que só o enunciado você fica. Você lê o enunciado, aí você relê, porque é muita coisa. Passando o caminhão aqui. Bom, então a primeira coisa, depois eu vou voltar para esse PF aqui, né? Mas a primeira coisa é como é que eu provo que PN é finito? Perdão, é enumerável. Aí a ideia é justamente usar aquele primeiro colorário, ou esse fato que eu coloquei aqui em vermelho. Aqui, ó. A ideia, a dica que o livro dá é construir uma função injetiva desse conjunto nos naturais, e não é exatamente nos naturais. E depois, e aí concluir que que ele é numerável. Basicamente isso aqui, ó. Então a primeira parte, né? Construir uma. E aqui, por que esse é um exercício, esse exercício difícil, Aliás, por que esse exercício é complicado? Primeiro que você tem que deduzir que você tem que construir uma aplicação injetiva que faz isso. É claro que depois que você vê que você tem que fazer isso, e não é nem ver que você tem que fazer, é você definir uma função que satisfaça aquilo que você quer. E isso vocês vão aprender durante a vida de vocês, que definir uma função assim, satisfaz o que a gente quer, nunca é fácil. Uma função injetiva, tá ok. Uma função injetiva, uma função f. E aí a ideia dele é de Pn, mas não é nos naturais, é em N cartesiano N, e aqui eu tenho N números naturais, né? N vezes aqui, tá? E como é que se constrói uma função? Lembrando que um elemento do Pn é um subconjunto dos naturais, né? Construindo uma função objetiva tal que é nem tal que uma função f que seja subjetiva, né? Isso aqui está construindo uma função aqui, injetiva. E aí o que o livro faz, acho que não precisa nem, acho que se fosse sobre, mas sobre tem que ser invertida, né? Aqui se ele botou injetiva é porque não conseguiu ser no sobre, mas enfim. E aí o que o livro faz é o seguinte, né? De fato, a dica, é que isso aqui tudo é a dica. De fato, defina f de x como sendo, primeira coisa, se o x, aliás, eu vou botar assim, como sendo x1,
Primeira coisa, esse x aqui, ó, ele está no Pn. Se ele está no Pn, ele é um subconjunto dos naturais que tem cardinalidade n. Ele é finito, né? O subconjunto. E aí, como ele é finito, tem esse n elementos, você pode escrever ele dessa forma, como sendo x1, x2, tá? Só que ainda o livro ainda pede uma coisa, você escreve dessa forma, mas escreve de forma ordenada, do menor para o maior, que nem necessariamente essa ordem aqui ela está ordenada, né? Mas você pode simplesmente reescrever ele, né, dessa forma. Onde x1 é menor que x2 é menor que xn, tá? Então, o que o Elon fez foi define a função, só que não é na qualquer função, né? Pega o x, aí como ele tem cardinalidade n, ele tem n elementos, e aí eu escrevo, defino desse jeito, mas só que tem que ser na ordem crescente. Esse aqui realmente é o menor. E aí ele diz que essa função é injetiva. A dica é isso. Aí o que a gente vai fazer é provar que realmente ela é injetiva. Mas aí teria que tirar do bolso, né? Essa função aqui. Ok? Vocês conseguem provar que ela é injetiva? Vocês podem simplesmente fazer esse... Vou deixar como exercício. Mas eu vou meio que dizer aqui, né? Não. Por exemplo, se... Eu não tentei, não. Se f de x for f de y, né? Isso aqui meio que força, né? Porque você já, pela própria expressão, você tem isso aqui. Lembrando que esses dois têm a mesma cardinalidade, tá? Isso aqui meio que força que o x1 é igual a y, x2 é igual a y2, x3 igual a y3. Ok? Xn igual a yn. E aí ela vai ser injetiva. Mas aí, o que eu tô querendo enfatizar aqui é porque depois, assim, né, quando tem a dica do livro, né? Você viu, tem que definir essa função, ok. E ela é injetiva, mas ver exatamente isso aqui é super difícil. Se não tivesse a dica, aí você tem que definir uma função e tudo mais. E tem que ser. Talvez não tenha, talvez deva ter outra solução, né? Mas ver isso aqui não é nada fácil. Ok? A segunda. E aí é só concluir, né? Usar o corolário lá. Mas nesse caso a dica basicamente responde. E aí, nesse caso dessa segunda parte aqui, ó, conclui que o conjunto PF dos subconjuntos finitos de N é numerável. E aí, ele dá uma dica também que é a mesma coisa do exercício anterior. Note que o PF é a união desses PNs. E aí, depois que você olha lá no final que diz isso, se cada um desse é numerável, o PF também vai ser. Mas aí tem que provar que vale essa igualdade aqui, né? Por exemplo, se o X é um subconjunto do... E aí, PF quem é? Um subconjunto finito. Então, X é finito. E aí, você, como ele é finito, tem a
cardinalidade do x é um n para algum n, né? N, desculpa, para algum n pertencente a n. E aí, lembrando que o x estando no PF, quem é o conjunto? Ele é automaticamente um subconjunto dos naturais, né? Porque essa é a definição do PF, ó. É o conjunto dos subconjuntos finitos de N, tá? Então é meio que óbvio. Então, se ele está lá, ele é um subconjunto dos naturais, ele é finito, então tem uma cardinalidade igual a um número natural para algum N, logo ele tem que estar no Pn para algum N. Consequentemente, ele é subconjunto da união, tá? E aí a volta é meio que óbvia, né? Porque se... Mas lembrando, tudo isso, essa obviedade, depois que você enxerga isso aqui. Pro outro lado, se o x está aqui, não, negocinho chato. Implica que ele vai ser subconjunto de algum Pn, né? E aí, com a definição do Pn, ele tem que ser, o x vai ser natural, e a cardinalidade dele vai ser n, logo ele vai ser finito, né? Que ele tem cardinalidade igual ao número natural. É finito e ele é um subconjunto de naturais, ele está no PF. Esse P índice F aqui, ok? E aí acabou. Porque se você viu lá na parte mais difícil dessa segunda parte é justamente enxergar isso aqui. Depois de enxergado isso e provando que cada PN desse é enumerável, então eu estou provando que esse conjunto aqui vai ser uma união enumerável de conjuntos enumeráveis. E pelo aquele exemplo, aquele corolário que eu fiz, ele vai ser enumerável. Ok? Então esses dois aqui, esses dois últimos que eu fiz, quando você olha lá a dica, realmente não é tão difícil. Depois você lê e tenta entender a prova. Mas o difícil é realmente deduzir essas coisas. Isso aqui não é fácil, não. Observar aqui. Você não vai pensar isso de imediato. Eu acho que esse aqui menos ainda. Aquele é mais... Ver que esse X você escreve dessa forma é menos óbvio do que aquele outro. Do que esse aqui. Ok? Mas também faz parte do aprendizado de vocês. Ah, não conseguiu o exercício? Vê lá. Tem a dica? Tenta entender a dica e tenta montar a solução. Porque às vezes a dica ela deixa algumas lacunas, né? E você tenta preencher e escrever toda a solução. Isso aí também faz parte do aprendizado de vocês. Eu fazia muito isso. Ok? Vou fazer só mais um exercício. Deixa eu ver se eu vou fazer mais um. Acho que só isso mesmo.
Deixa eu ver se esse aqui. Não, esse aqui eu vou deixar para a prova, esse mais fácil aqui. Não, mas esse aqui, ó. Prove que é o 4, perdão, é o 3.2. Não tem resposta lá atrás, mas ele não é difícil, não. Eu vou colocar aqui, eu vou pedir para vocês tentarem fazer, tá? Só a primeira, são duas partes, mas podem tentar. Por exemplo, eu vou tentar explicar só falando e vocês vão tentar escrever a solução. Então, seja x um conjunto, aí a gente encerra. Já tá bom, já. Conjunto finito, infinito. São duas partes, mas eu vou fazer só uma. Prove que existe uma função injetiva, e aí eu vou deixar para vocês o outro. Prove que existe. Vamos ver se eu lembro. Quero pra ter feito isso aqui numa outra aula. Existe uma função injetiva isso. Então, se eu tenho um conjunto finito, o domínio é finito e o contradomínio é infinito. Prova que existe uma função injetiva de x em y. É isso aqui mesmo. O outro. Como é que eu faria isso aqui? Aí o que eu quero que vocês tentem usando essa mesma ideia aqui, ó. Porque no livro não tem dica, tá? Aí eu que vou dar a dica para vocês. E vocês tentem fazer. Eu acho com certeza que não tem. Agora não. 3.2. Não, não tem. Ele é um dos que não tem. Mas aqui, ó. Tá vendo esse teorema aqui? Você pode usar dois teoremas, né? Ou a ideia da demonstração, a dica basicamente é copiar ou a demonstração desse teorema aqui, ó. Se x é um conjunto infinito, então existe uma função injetiva, tá vendo? Dos naturais em x. Apesar da diferença, né? Porque um deles é finito, o conjunto finito é x e o outro é infinito. Mas você pode usar essa mesma coisa aqui. Tenta imitar essa prova. A imitar outra do teorema também funciona. Imitar desse teorema aqui também funciona. Mas tenta imitar a prova desse aqui. Que é parecido, tá vendo? Existe uma função injetiva, tal, 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 tal. E se vocês imitarem essa prova, eu quero que vocês tentem fazer essa função, ou esse exercício, tá? Imitando essa prova aqui. Ok? Ele não é difícil não, viu? Ele é bem simples. Mas aí, na aula que vem, eu vou começar fazendo ele. Caso vocês não tenham conseguido, tá? Mesmo vocês tiverem conseguido, eu vou começar fazendo ele. É isso, viu? Por hoje. E aí já acabou essa parte de enumerável. Na aula que vem eu vou falar de pouca coisa de conjuntos não enumeráveis. Porque tem pouquinha coisa. E aí eu comento também da atividade. Acho que eu já vou passar a atividade para vocês.
vocês entregarem lá para outra semana, né? Tá bom, viu? Até sexta, né? Até mais. Tchau. Boa tarde.